A gente está na expectativa de se vai haver também investigação sobre o caso Master no Congresso. Parlamentares da oposição reuniram 279 assinaturas para protocolar um pedido de abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar esse caso do Banco Master. É mista porque ela seria uma comissão instalada na Câmara e no Senado, né, tanto com deputados como com senadores. Essa CPMI agora depende de ser pautada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que precisa aceitar o pedido de abertura. Aí, depois da leitura, a comissão teria ali um prazo de 180 dias para fazer as investigações, convocar depoimentos. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso, sobre esse cenário, é o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que é o autor desse pedido de CPMI no Congresso. Boa noite, deputado. Obrigado por nos atender. O senhor protocolou esse pedido hoje de CPMI. Qual que é a sua expectativa a partir de agora? Boa noite, Mauro. Quero saudar toda a bancada e todos que nos assistem aqui no UOL. Mauro, foi realmente um trabalho muito hercúleo, um trabalho muito árduo e conseguimos 281 assinaturas. Até o último minuto de protocolar, nós conseguimos mais assinaturas. É um recorde histórico. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior foi de 223 assinaturas da CPMI dos Correios. E nós tivemos aí um número muito expressivo, um número de signatários muito robusto, que demonstra o anseio da população, o eco da rua, de que quer ver essa história passada limpo, quer ver as investigações indo em pessoas poderosas que estão tentando blindar essas investigações. A exemplo do ministro Dias Toffoli, que deveria ser investigado. Os irmãos dele têm envolvimento com esse resort, que faz parte desse fundo, que também é ligado ao PCC e ligado ao Banco Master, e ele hoje é o relator. Ele deveria ser suspeito, não deveria estar à frente dessa investigação. E por isso que nós protocolamos esse pedido de CPMI, para que nós possamos dar luz a esse fato, apurar responsabilidades, e a população tem que compreender a diferença entre CPI e CPMI, porque eu estou vendo muita gente falando assim, mais uma CPMI, vai acabar em pizza, porque as pessoas não compreendem, acham que CPMI ela tem a competência para fazer punições, e não tem. O que nós podemos fazer é apurar responsabilidades. A partir de um conjunto probatório reunido, nós oferecemos para as autoridades, para o Ministério Público, para que possa tomar as providências. E mais do que isso, a diferença entre uma CPMI e CPI é que a CPI ela é feita individualmente em cada casa. E, nesse caso, fica a critério do presidente da casa. Ele pode fazer o seu juízo de conveniência e instalar ou não esse colegiado. Já a CPMI é diferente. Regimentalmente, o artigo 21 do Regimento do Congresso Nacional estabelece que, a partir do momento que você tem 1/3 das assinaturas em cada casa, ou seja, 198, e feito o protocolo, na próxima sessão subsequente do Congresso Nacional, deve ser lido esse requerimento para fazer a instalação. Por isso que não há nenhuma fila de CPMIs, e CPI tem um monte, porque realmente eles podem sentar nesses requerimentos. A nossa expectativa agora é de que o presidente Alcolumbre faça a leitura na próxima sessão do Congresso Nacional. Então, só para entender, mas pelo que o senhor está falando, é uma coisa praticamente compulsória. Ele tem que ler, ele tem que fazer a leitura? Sim, é compulsório. Como eu disse, as CPMIs, de acordo com o regimento do Congresso Nacional, elas são automáticas. Quando você faz o protocolo, tendo ali todos os requisitos constitucionais, o fato determinado, que nós colocamos muito bem explícito no nosso pedido, que é a fraude bilionária, no caso, envolvendo a compra aí do Banco Master pelo BRB. O prazo certo, o prazo definido de 180 dias e o número de assinaturas, e nós temos aí 281, como eu disse, um recorde histórico. A partir desse momento, quando faz-se o protocolo, na próxima sessão subsequente do Congresso Nacional, deve ser lido esse requerimento. Por isso que Davi Alcolumbre não tem alternativa. Se ele tentar postergar, por exemplo, ele pode até fazer isso, mas uma hora ele vai ter que fazer
o requerimento. Postergar, que eu digo, é postergar a sessão do Congresso Nacional. Mas, havendo uma sessão do Congresso Nacional, ele tem que ler o relatório. Caso contrário, estará incorrendo em crime de responsabilidade. Júlio, você tem perguntas? Tenho sim. Deputado, tudo bem? Boa noite, senhor. Boa noite, Júlio. Queria saber o seguinte, os tentáculos do Master são realmente assim ainda imensuráveis, né? O senhor apontou aí o interesse dessa comissão em apontar para o papel do ministro Toffoli e tal, mas o fato é que existem muitas relações do Master com os próprios políticos, né? Vocês não têm que com essa CPMI possa sobrar estilhaços para o próprio Congresso Nacional também? Olha, Júlio, eu fui questionado a respeito disso hoje, durante a coletiva de imprensa, e, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Tanto que nós também, na CPMI do INSS, não estamos dourando pílula para ninguém. Lá nós fazemos convocações, inclusive todo tipo de convocação ou quebra de sigilo envolvendo pessoas ligadas à oposição, ligadas ao campo da direita, nós estamos votando favoravelmente. Quem está blindando é o governo Lula. Os governistas sempre têm blindado pessoas ligadas a Lula, ligados ao governo. Caso haja qualquer tipo de relação envolvendo a classe política, isso tem que ser passado a limpo. A população não aguenta mais tanta prostituição institucional. E por isso que é tão importante essa CPMI, muito embora as pessoas digam que é ano de eleição e que isso pode atrapalhar o calendário, eu não estou preocupado com isso. Eu realmente acho que o Brasil chegou numa situação insustentável. Nós estamos vendo aí membros do Supremo Tribunal envolvidos com isso. Tem de tudo nisso. É o puro suco de Brasil. Você vê que tem esposa de ministro envolvida com contrato milionário de 129 milhões, sem nenhum registro de atuação dela junto ao Banco Central na defesa do Banco Master. E um contrato muito acima da média do mercado. Irmãos de ministro envolvidos também, e na verdade os irmãos do ministro, eles são laranjas do ministro. O ministro que deveria estar investigado, ele está à frente do relatório, ele é o relator, e ele pega carona no jatinho dos advogados do Banco Master, tem reuniões secretas de Lula com o Vorcaro, reuniões secretas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes na casa do Vorcaro com o presidente do BRB, possivelmente aí tramando a compra do Banco Master pelo BRB e o Banco Master totalmente capenga, em situação de bancarrota, situação de falência. Então, assim, isso não pode ficar assim. Então, se tivermos que fazer algo e respingar em pessoas do Congresso Nacional, que seja feito. Eu não estou preocupado realmente com isso, não. Eu quero que o Brasil realmente seja passado a limpo, que a população possa novamente pensar que o Brasil tem jeito, porque é o eco da rua, é o que nós estamos percebendo. A população, isso furou a bolha, a população pede que isso seja investigado, apurado e que as investigações não sejam meladas, como nós estamos vendo aí a tentativa de membros do Supremo, de grandes poderosos da política que têm tentado fazer uma operação abafa. Boa noite, deputado. Teve um movimento aí desses dias do próprio governo, de uma CPI pelo lado da situação. E tem outras também sendo protocoladas. Qual é a chance disso vingar ou atrapalhar a que o senhor propôs? Enfim, como você vê essa proposta de CPI por parte da situação? Olha, a chance de instalação de uma CPI feita por eles é zero. E eu vou explicar por quê. Inclusive, eu já falei inicialmente a respeito de um dos fatos, que é a questão da CPI, que quando é feita individualmente, quando é feita, por exemplo, na Câmara dos Deputados, fica a critério do presidente instalar ou não as CPIs. Inclusive, nós podemos passar uma legislatura inteira sem ter nenhuma CPI. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma legislatura inteira sem nenhuma CPI na Câmara dos Deputados. E aí você vê, ele fez esse pedido, eu assinei o pedido dele, inclusive, o Hollenberg, que é ex-governador do Distrito Federal, só que existem 15 pedidos de CPI protocolados antes do dele. Então tem que seguir uma linha cronológica. É evidente
que o dele não será instalado, não será aberto, porque, inclusive, nós só podemos ter 5 CPIs funcionando simultaneamente, e não haverá isso. O Hollenberg fez esse movimento muito mais para fazer um ataque ao seu adversário, que é o governador Ibanez, que, inclusive, tem que ser também investigado em todo esse caso, pela compra do BRB, pelo fundo de previdência colocado no Banco Master, sem ter garantia no fundo garantidor para cobrir caso houvesse quebra do banco. Mas essa que é a realidade. E a CPMI, que foi proposta também pela ex-senadora Heloísa Helena e pela deputada Fernanda Melchiona, ambas do PSOL e que são da base do governo, elas, inclusive eu assinei esse pedido de CPMI delas também, elas sequer estão coletando assinaturas, elas não estão interessadas em fazer uma apuração desse fato. Eles sabem que isso é um desgaste enorme para o governo. Envolve o Lula, envolve o Lewandowski, Guido Mantega, diversas pessoas ligadas ao governo e os próprios ministros, que também são parceiros do governo. Então, hoje, a única CPI, e eu falo agora de sentido amplo, que tem chances reais de ser instalada, é a minha, porque, inclusive, nós já temos o número suficiente, aliás, muito além do número suficiente, e nós já fizemos o protocolo. E eles não assinaram a minha CPMI dizendo que nós estamos querendo politizar, e isso seria a razão para que eles não quisessem fazer o apoiamento ao nosso pedido. Mas o delas, e também ao do Hollenberg, que não tem chance alguma, eles assinaram porque, na verdade, eles estão fazendo aí, jogando para a plateia, fazendo um jogo de cena. O deputado, para a gente encerrar, em termos de calendário, calendário de negociações também, o senhor tem alguma conversa marcada com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para negociar, para ver se destrava essa CPMI? E segundo, pelo calendário, essa CPMI seria instalada quando? Isso fica para depois do Carnaval ou tem alguma chance de ter alguma convocação de Congresso para antes do Carnaval? Olha, eu não tenho relação com o senador Davi Alcolumbre, mas eu, inclusive, fui questionado a respeito disso hoje e eu disse que eu conversaria com alguns senadores da oposição, senador Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro, alguns senadores do nosso campo, para que possam ajudar nessa interlocução. O que nós sabemos é o seguinte, né? Nós temos aí uma sessão do Congresso que deve acontecer logo após o Carnaval, agora não há chance de acontecer, mas uma sessão para deliberar vetos, inclusive o veto ao PL da dosimetria. E nessa oportunidade será a oportunidade que nós vamos requerer que seja lido esse requerimento. É evidente que nós, antes disso, vamos pedir que alguns senadores possam conversar com o senador Davi Alcolumbre. Talvez eu até vá pessoalmente também para conversar, mas eu acredito que o senador Davi Alcolumbre vai ter também alguma resistência para a instalação dessa CPMI, porque, inclusive, ele indicou o presidente de uma estatal do seu estado que colocou fundo de previdência, 400 milhões, no Banco Master. Mas, como eu disse, ele não tem alternativa. Ele pode até tentar postergar, atrapalhar. Há essa conversa de que é ano eleitoral, tem Copa do Mundo, é um ano curto, mas eu acredito que essa CPMI é muito mais importante do que a própria eleição. O senhor teme, por exemplo, alguma pressão por parte do senador Davi Alcolumbre que faça com que os parlamentares que assinaram o pedido de CPI retirem suas assinaturas? Isso é possível regimentalmente nesse momento? Olha, eu acredito que até possa ser possível. Eu realmente não me recordo agora, mas nós temos tantas assinaturas além, mais de 80 assinaturas a mais do que o necessário para a instalação, que eu não vejo como isso poderia realmente surtir algum efeito, uma pressão dele, do governo. Teria que ser um trabalho muito hercúleo, liberar muita emenda, muito cargo. E, assim, a pressão popular está muito grande. Nós tivemos essa adesão tão grande de parlamentares, primeiro porque muitos parlamentares querem realmente uma apuração das responsabilidades desse caso. Segundo, que houve uma pressão enorme da população, dos eleitores, cobrando dos seus deputados e senadores que assinassem. A todo momento que eu postava alguma atualização de assinaturas,
vinha alguém falando comigo, olha, eu estou sendo cobrado, me dá aí para eu assinar. Então, é muito difícil que alguém consiga voltar atrás e retirar a assinatura num cenário como esse. A gente agradece muito ao deputado Carlos Jordi por conceder essa entrevista aqui para a gente. Volte sempre aqui ao canal UOL, deputado. Obrigado por hoje e uma boa noite. Eu que agradeço, Mauro, mais uma vez aí pela oportunidade de falar com vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.